Bom dia mais uma vez. Nosso próximo palestrante, Altiele da Silva Freire, com o tema Tecnologia de rastreamento e gerenciamento de riscos como ferramentas na prevenção de perdas no transporte rodoviário de cargas. Altiele é especialista em logística empresarial, em docência, mestrando em economia, muito tempo nessa área, no mercado de transporte rodoviário de carga, consultor empresarial e gestor em renomadas empresas em tecnologia de rastreamento e gerenciamento de riscos, como ferramentas na prevenção de perda do transporte rodoviário de cargas. Atualmente é gerente regional da GETRAN, gerenciamento de risco. Com vocês aí, nosso palestrante. Muito bom dia a todos. Um prazer aí poder ter a oportunidade de estar junto com vocês, rever amigos de longo tempo, rever novos amigos, né, profissionais da área que estão junto com a gente aí nesse dilema que é tratar de logística, que é tratar de gestão de risco, que é tratar a gestão de perda. E quando nós vemos a palestra do nosso colega Eduardo Duprá aqui, se desenha um horizonte bastante, nós ficamos muito otimistas, né, com o que está sendo feito, do que está sendo planejado para o Estado do Rio de Janeiro, e isso tem um peso muito grande, uma influência muito grande na nossa atividade, né, que é uma atividade que, para muitos, até para quem atua dentro do segmento de logística, é uma atividade, até certo ponto, não muito conhecida e não muito divulgada, mas o gerenciamento de risco ele é muito importante para fazer com que todo esse processo de logística, todo esse processo de fornecer o serviço da melhor maneira, de fazer com que os produtos que nós compramos, que eles cheguem às nossas residências, que os mercados sejam corretamente abastecidos. Então, tem um peso muito grande, né, esse investimento do Estado, esse investimento público, para que a nossa atividade, efetivamente, possa trazer benefícios. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias de rastreamento e, principalmente, atividade de gerenciamento de risco. Eu até fiz uma pequena alteração aqui na nossa apresentação, em função dos últimos acontecimentos com relação ao transporte de cargas, né, dentro do estado aqui do Rio de Janeiro, né. A gente acompanhou que, já que a gente trabalha com perdas, a gente tem visto aí a questão do roubo de cargas, né, da perda decorrente do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. Isso tem um impacto muito grande, a gente vai tentar mostrar aqui para vocês o impacto que isso tem na nossa própria atividade de logística, quem está diretamente envolvido nesse processo, mas, de certa forma, também na nossa vida, né, a questão que envolve o quanto isso pode vir a influenciar o custo logístico, os custos operacionais, o custo do produto, o custo do seguro, enfim, a gente vai procurar abordar toda essa questão com vocês. Bom, só para a gente iniciar falando sobre gerenciamento de risco, eu preciso entender o que é isso, né? O que é risco, né? A primeira definição, nós temos aqui que a possibilidade de ocorrência de um evento previsto ou não previsto, ou seja, ele deve haver uma probabilidade não nula que tanto de ocorra, quanto ele não ocorra, ou seja, pode acontecer ou não pode acontecer, trocando em miúdo. Então, se existe essa possibilidade, ela não sendo nula, a gente vai tratar como risco. A segunda definição é o evento incerto, em data incerta, que vai depender da vontade das partes contratantes, conduzindo ao resultado desfavorável e contra a qual é feito o seguro. Opa, comecei a entrar na área de gerenciamento de risco. Eu começo a falar sobre seguro, ou seja, a gente vai tratar especificamente aqui nessa nossa palestra sobre o seguro de carga, que é um seguro específico. Quem trabalha na área de transporte, quem trabalha na área de logística de transporte deve ficar muito atento a essa questão do seguro da carga, que tem um peso muito grande dentro do custo final do serviço. E só para a gente fechar aqui o risco, para a gente entender muito bem, o risco é a expectativa de sinistro.
Ou seja, você chegar numa companhia de seguro, na seguradora, existe uma expectativa de sinistro? Pode acontecer o sinistro? Beleza, então existe a possibilidade da gente se proteger contra esse risco iminente aqui. E eu tenho três maneiras que eu trato esse risco, né? A primeira é eu assumindo o risco, ou seja, eu sou o transportador de carga e eu não busco o seguro, eu não faço o seguro da minha carga, né? Então, eu assumo todos os riscos que vierem a acontecer quando eu sou contratado para levar, né, para transportar uma carga, eu assumo. Perdi uma carga de 100 mil, beleza, eu vou lá, tiro, pago e ok. A segunda possibilidade é eu postergar a possibilidade do risco, ou seja, eu não quero ter aquele risco, né? Alguém me contrata, eu sou um transportador, alguém me contrata para algum serviço e eu olho para a carga e falo assim, rapaz, essa carga aí eu não vou levar. Pode passar para outro, para um terceiro, eu prefiro não assumir esse risco aí. Então você transfere, você não faz. Você deixa de prestar o serviço por uma questão, por uma opção sua. E a terceira possibilidade, né, a terceira forma como eu trato o risco, é eu transferindo o risco. E como é que eu transfiro o risco? Através de uma contratação de um seguro, né? A companhia de seguro, ela assume esse risco para mim. Você chega lá na companhia de seguro, olha, sou transportador e preciso transportar determinada carga e eu preciso transferir esse risco. Ela, ok, seja bem-vindo, eu assumo esse risco, né? É uma transação comercial, através de uma contratação de apólice de seguro, né? Você faz uma contratação de apólice e ela assume aquele risco. A partir dali, desde que você faça uma série de procedimentos que a companhia de seguro ela coloca para você, você precisa seguir uma série um padrão de operacional, ela assume aquele risco. Ela fala, olha só, você pode continuar a sua operação, fazer a sua operação, e agora o que acontecer, você está coberto por uma apólice de seguro. Claro, desde que haja averbação, contratação de GR, enfim. E o que tem a ver o gerenciamento de riscos nisso aí? O seguro, quando você vai lá e contrata, ele fala, olha só, eu assumo esse risco desde que você siga algumas regras de gerenciamento de risco. E uma dessas regras é a contratação de um profissional ou, né, você executando de forma adequada todo esse conjunto de regras, né, que compõem o seu gerenciamento de riscos, que, por definição, é uma atividade que ela prevê uma série de procedimentos, ações e processos que visam a prevenir as perdas decorrentes da atividade de transporte de cargas. Então, se eu exerço atividade de transporte de cargas, eu contrato um profissional, uma empresa de gerenciamento de risco, e, a partir dali, ela vai criar uma série de processos, prevê a utilização de algumas tecnologias que a gente vai colocar aqui para vocês e também passa pelo treinamento de pessoal para garantir que aquela carga ela saia do fornecedor, de um ponto A até um ponto B, da melhor maneira possível. Claro, a gente sabe das intempéries, né, dos problemas que são decorrentes da própria atividade de transporte, mas que são fundamentais, mas que fazem parte do próprio processo, envolvem o que a gente chama de risco logístico. Mas a atividade de gerenciamento de riscos, estrategicamente, ela fica posicionada aqui entre o embarcador, o transportador que contrata esse serviço e a seguradora, a corretora. Trocando em miúdos, seria como se eu dissesse a corretora, a seguradora, perdão, quando você busca para fazer um seguro de carga, ela fala para você o seguinte, olha só, eu assumo o risco, a gente assina a apólice, é uma transação comercial, mas é o seguinte, eu não posso assumir esse risco se eu não tomar algumas ações que visam prevenir essas perdas, né? Você precisa colaborar comigo, a sua empresa, você que está me contratando, precisa colaborar comigo, e eu só assino esse contrato desde que você o faça, para que as perdas elas sejam diminuídas, ou pelo menos equacionadas, ou pelo menos possam ser absorvidas em frente a essa transação comercial, que é uma transação comercial de contratação de seguro. E para que isso seja feito, eu preciso que você contrate, você crie algumas ações específicas de gerenciamento de riscos,
nessa sua operação de transporte de cargas, para que essas perdas sejam diminuídas. Então, você vai lá, procura o gerenciador de riscos, a atividade, o gerenciador de riscos, ele procura entender quais são o tipo de carga, muita coisa envolvida nas estratégias de gerenciamento de risco. O tipo de carga que é transportada, os modelos de caminhões, você faz cadastro de motorista, análise de cadastro de motoristas. Em algumas apólices, algumas apólices prevêem a instalação de equipamentos de rastreamento. Então, você começa a gerenciar, monitorar aquela sua frota em tempo real. A gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente, que entra a parte de tecnologia, ou seja, a partir de agora, você não tinha, mas você precisa, eu preciso olhar o seu caminhão desde a hora que ele sai, até o momento que ele chega lá, e como a gente normalmente costuma chegar, dar o fim de viagem no seu computador de bordo, lá no seu caminhão, para que a gente possa garantir que os procedimentos foram feitos de maneira correta, de forma eficaz, para que a perda ela não aconteça. Então, isso são alguns exemplos de como o gerenciamento de risco ele trabalha. Isso ele garante o quê? Que essa relação entre embarcador e transportador seja a melhor possível, ou seja, quem contrata o serviço de transporte fique tranquilo de que aquela carga, imagina, o cara lá passou o mês todo produzindo móveis, por exemplo, e precisa fazer uma entrega do outro lado do país. É o resultado do trabalho de uma empresa que está ali. Então, se houver alguma perda, se ela não estiver devidamente coberta, então são perdas que, dependendo do tamanho, elas são difíceis de ser recuperadas. E qual é o grande trade-off, qual é o grande dilema enfrentado pelo mercado de transporte, de uma forma geral? Isso decorre em função da nossa matriz de transportes no Brasil. Hoje nós temos aqui cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados aqui, uma população de quase 200 milhões, 1.700.000 quilômetros de rodovias, dessas nós temos 12% somente pavimentadas. Na matriz de transporte, nós temos aí, nós profissionais de logística já temos isso já guardados de cabeça, mais de 60% da nossa matriz de transportes, o modal rodoviário é utilizado. Então, resumindo, é caminhão à beça rodando. São estradas cheias. Nós acompanhamos, estamos no dia a dia nas operações, nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelo setor de transportes, pelo setor, o seguro, a área de seguro também acompanha muito isso, porque ela é quem gerencia essas perdas, os gerenciadores de riscos, embarcadores. Então, muitas vezes, as cargas, o transporte rodoviário, sabemos muito bem que é o modal de maior independência, então ele acaba sendo muito utilizado. Então, é um desafio muito grande. Nós temos aí mais de 2.300.000 caminhões aqui, 2.100.000 motoristas. E hoje o mercado enfrenta um problema muito grande, que é a falta de profissional capacitado, profissional interessado em ser motorista de caminhão. A gente conhece muitas transportadoras, o nosso dia a dia é próximo a essa atividade, então a gente percebe que o mercado anda desesperado. Eu estou precisando de motorista, está faltando motorista. O motorista hoje, o perfil do motorista de caminhão hoje, ele mudou muito, que a gente vai explicar em função da própria tecnologia. Hoje, por exemplo, os caminhões da MAN, da montadora MAN, Volkswagen, alguns caminhões da Volkswagen, já saem com sistema de rastreamento da fábrica. O caminhão já sai rastreado da fábrica, então não tem jeito. O motorista ele precisa quebrar esse paradigma, ele precisa se empenhar. A tecnologia faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E o motorista ele precisa estar atento a essas questões. Ele precisa, por mais que a utilização seja amigável, seja tranquila, mas ele precisa querer saber, querer aprender a enviar uma mensagem, realizar um procedimento, porque hoje
toda a viagem ela é monitorada. Você sabe a hora que o motorista para, quantos minutos ele ficou parado. Você consegue, por exemplo, monitorar. Eu não quero que determinado veículo ele passe mais de 40 segundos com a porta aberta. Você consegue fazer isso. Né? Se o cara, algumas operações de medicamento, de entrega de medicamento, você consegue parametrizar os veículos, né? Com alguns sistemas, ele tem uma ferramenta que ele só permite que a porta fique aberta 40 segundos. Então o cara tem que abrir, correr, tirar a caixa, já deixar uma próxima dele, fechar, o sistema lacra automaticamente. Existem alguns lacres automáticos que independem. Não sei se vocês já perceberam, a ação do veículo independe da vontade do motorista, e é isso mesmo. E é isso mesmo. Remotamente, você consegue fazer enviar uma série de comandos, parametrização de veículos, para que eles executem as operações. Então, para dificultar mais a vida, ou para tornar mais emocionante a nossa atividade, nós nos deparamos com os custos das ocorrências, né, conforme nós chamamos a ocorrência no transporte rodoviário. Hoje eu tenho aqui, diferentemente do que até para muitos, né, pode parecer, mas o mercado segurador ele levantou que eu tenho muito mais custo com o acidente, levantado do que com roubo. Roubo, claro que esse número aqui é muito alto, mas hoje os acidentes na estrada, eles acabam promovendo um pagamento, né, de prêmio de seguro na ordem de mais de 7 bilhões. Né? Esse foi o levantamento do COPEAD número de 2009, mas esse número não se alterou muito. Então, os acidentes causados, quando você contrata contra acidente, você contrata contra roubo também, e você precisa prever isso aqui, você precisa executar algumas ações para que esse número ele seja muito bem administrado e você possa diminuir esse número. A gente que está no mercado, todos os dias a gente tem reunião com seguradoras, o mercado de seguro, o mercado de tecnologia, é uma busca incessante para diminuição desses números, desses acidentes e roubos que ocorrem no transporte de carga. Para isso, a atividade de gerenciamento de risco, ela é desenvolvida em cima desses 3 pilares: o foco nas pessoas, o foco nos processos e, por último, o foco na tecnologia. Quando a gente fala no foco nas pessoas, as principais ferramentas que são utilizadas pelo gerenciamento de risco, primeiro, é toda a parte de treinamento. Conforme eu falei para vocês há pouco, o motorista, não só o motorista, mas o pessoal do back-office, de apoio à atividade de transporte, eles precisam ter um treinamento específico do que é a atividade de gerenciamento de risco, né? Porque isso envolve uma mudança muito séria em determinados processos. Olha, eu preciso fazer a verbação da carga, eu preciso informar para a minha gerenciadora de risco que eu estou carregando, eu preciso entender o que é uma apólice de seguro, eu preciso ler a apólice de seguro, eu preciso entender o que é um plano de gerenciamento de risco, ou conforme a gente chama no mercado, o PGR, né, para que ele prevê as ações que eu posso executar na minha atividade. Então, o treinamento é fundamental. E treinamentos básicos, por exemplo, o motorista hoje, onde o veículo dele é composto de algum tipo de tecnologia de rastreamento, ele precisa saber que agora eu não posso mais entrar no veículo, ligar a chave e sair para fazer as minhas entregas. Eu preciso virar a chave, eu preciso mandar a minha mensagem de início de viagem, fazer um contato com quem está monitorando o meu veículo, para que ele saiba o que eu posso fazer. Eu não posso mais, por exemplo, se eu tenho uma rota, né, eu saio daqui para São Paulo, eu saio daqui para Guarulhos, né, da Tijuca para Guarulhos. Eu tenho que passar aqui pela Marise Barros, fazer a volta, pegar a Avenida Brasil, pegar a Dutra e parar em Guarulhos. Se eu fizer algum caminho diferente, o caminhão ele vai ser bloqueado, ele vai mandar uma mensagem, ele vai apontar um desvio de rota. Então, isso são algumas tecnologias, isso é decorrente da utilização de tecnologias para prever a perda de carga, né? Então, ele
precisa quebrar esse paradigma de que, não, eu não quero utilizar essa tecnologia não é para mim. Não, ele precisa passar por um treinamento específico. Uma questão importante também é a auditoria nos processos, né, onde a gestão de risco prevê uma revisão de todos os processos de transporte, da forma como eles são feitos, para que melhorias possam ser implementadas. Vantagens que você tem: otimização de processos, por exemplo, plano de rotas, planos de paradas. Por exemplo, você tem algumas operações, eu saio daqui para fazer uma entrega na Bahia, né? Então, eu tenho que informar para o meu gerenciador de risco para onde eu vou, e o gerenciador de risco retorna para ele informando: tá bom, você vai pegar a Avenida BR-101 e você vai parar no posto A, no posto B, no posto C, você vai ter X minutos para descanso, e ele tem que seguir aquela rota, aquele plano de procedimentos que é tratado. Muitas vezes a gente sabe que ele acaba não seguindo por uma série de... Seria muito bom se ele seguisse a regra e fosse tudo muito certinho. A gente sabe que não faz parte do dia a dia, mas tudo isso tem que ser gerenciado. E a seguradora está lá do outro lado, ávida por informação para saber se os processos estão sendo executados da forma adequada. Com isso, você prevê a especialização de colaboradores, como eu falei para vocês. Como o mercado hoje está carente de motorista, da mesma forma que ele está carente, os motoristas que já conhecem equipamento, motoristas que agregam, são donos do seu próprio caminhão, e os caminhões já têm tecnologia embarcada, então eles têm facilidade de, por exemplo, de contratar as melhores cargas. Isso tem um impacto direto no custo do frete que é cobrado. Então, isso traz um benefício para a atividade. E nós temos um desafio, né? Por exemplo, eu conheço as pessoas que transportam a minha carga, eu preciso conhecer, né? Quando você contrata alguma empresa, eu sou embarcador, eu tenho lá a minha fábrica de camisetas, por exemplo, né? Eu não vou colocar, eu gastei muito da energia, da minha vida, do meu sonho para fabricar e entregar para os meus clientes aqui. Eu não posso dar para qualquer transportador que eu não conheço para transportar. Eu posso perder essa carga. Será que ela está assegurada? Será que o cara, né, o transportador que leva essa minha carga, ele sabe o que ele está... Ele exerce a atividade dele de maneira adequada? Será que essa empresa ela tem seguro? Será que tem gerenciamento de risco? Então, são algumas perguntas que quem é o dono da carga, o embarcador, muitas vezes ele se faz. As pessoas que estão envolvidas nesse processo conhecem as regras de gerenciamento de risco, cadastro de motorista, pesquisa de motoristas, as tecnologias que estão homologadas nas apólices de seguros, procedimentos de parada, a utilização de tecnologias, ou seja, é uma série de conhecimentos que são importantes. E mais, né, como é que eu posso garantir o cumprimento das regras? As regras estão lá, são todas documentadas, assinadas, mas eu preciso de ter alguém que faça com que essas regras sejam cumpridas, porque sabemos muito bem, né? Uma coisa é você ter uma regra e outra coisa é você fazer aquilo cumprir. Então, a atividade de gerenciamento de risco prevê exatamente isso, o cumprimento. A gente passa o dia todo cobrando motorista, você mandou uma mensagem, você saiu da rota, você não mandou mensagem, você não fez isso, você abriu a porta onde você não devia, você parou para ir no banheiro e não devia. Hoje, um outro desafio que a gente tem, não sei se saiu agora, saiu em 2012, a Lei 12.619, agora em 2015 virou a 13.050, que é a lei que prevê a jornada de motorista, né? Então, também é um outro desafio que as tecnologias e a gestão de risco precisa enfrentar também para se atualizar, ou seja, o motorista hoje, para cada 4 horas trabalhadas, ele tem que parar 30 minutos, e muitas vezes o motorista, por uma questão cultural, ele não para. Então, algumas tecnologias a gente já tem isso em prática, de que ele começa a estar dirigindo, o rastreador entende que ele já dirigiu 3 horas sem parar. O rastreador já manda uma mensagem para a cabine dele, acendendo lá o LED, mandando um apito dentro da cabine, falando: você tem que parar daqui a 1 hora. Dá 20 minutos, você tem que parar 40 minutos. E em 1 hora você vai avisando ele de 20 em 20 minutos que ele tem que parar,
porque está previsto em lei. Então, você tem que acompanhar todo esse processo para que a lei seja cumprida. Com relação a processos, conforme eu falei, existe um plano de gerenciamento de risco, que é o PGR, onde você tem todas as regras de gerenciamento de risco logístico, ou seja, todas as regras que incluem o seguro, as atividades de gestão de risco, a tecnologia que você pode utilizar, a tecnologia que você pode trabalhar, o treinamento que você deve dar aos motoristas, o treinamento que você deve dar aos colaboradores, toda a utilização da tecnologia disponibilizadas pelas companhias de seguro para a averbação eletrônica de carga, que é muito utilizada hoje, e a averbação para o GR. Além de tudo, você tem as próprias tecnologias, né, te disponibilizam a criação de planos de rotas. O que são planos de rotas? É todo um planejamento estratégico de viagens. Por exemplo, antes do cara sair para fazer a viagem dele, eu preciso entender a operação dele, cadastrar, é todo um processo burocrático de cadastramento de informação, de carga, do que ele pode transportar, do que ele não pode, que isso é previsto na própria apólice. Então, você cadastra as rotas que o motorista vai fazer. E isso é muito dinâmico. Isso muda. O caminhão que hoje saiu daqui para São Paulo, amanhã, depois de amanhã, ele pode sair daqui para Minas. Então, eu tenho que ser informado, o gestor de risco ele tem que ser informado a cada viagem. Para quê? Eu entro no sistema e faço a alteração das rotas cadastradas. Aquela rota, aquele caminhão estava com a rota para São Paulo. Então, eu tiro aquela rota. É um processo manual mesmo, usando tecnologia, mas tem um profissional que fica lá atento a essa questão. Ele tira aquela rota dali e coloca para um outro caminhão que vai para a Bahia. Então, todas as ações previstas na ferramenta de tecnologia, elas são transferidas para uma outra rota. Então, se você prevê, por exemplo, a criação de cerca de entrada, que a gente chama, cerca de saída, por exemplo, ele não pode passar por determinada área, não pode passar por determinada área. O caminhão, quando ele passa em alguma área, eu preciso monitorar esse carro, o cliente me pediu para avisar para ele, com 1 hora de antecedência, quando que esse caminhão vai chegar aqui. Então, eu posso marcar um ponto de controle na ferramenta, né, na utilização do GPS, na ferramenta de rastreamento, pelo GPS, um ponto que ele vai passar ali, calculando 1 hora antes. Então, ele passou ali, o sistema ele me avisa e eu posso pegar o telefone e ligar para o cliente: bom dia, seu caminhão está a 1 hora da sua base. Ou, se não, você pode integrar, né? Você tem essa possibilidade de fazer essa integração. O rastreador te manda uma informação automaticamente via EDI, em cadeias que você tem essa possibilidade, você pode mandar essa informação para o seu cliente, né? Alguns clientes, alguns embarcadores utilizam essa integração para passar alguma informação para o cliente. Então, tem muita tecnologia dentro desse processo. Alguns projetos especiais que são, né, para rotas específicas, né, por exemplo, vamos lá, cigarro, hoje o mercado quase não faz seguro, mas pneu, por exemplo, que é uma carga muito visada. Então, você precisa ter algumas ações específicas para esse tipo de carga. Medicamento também, que é uma dor de cabeça muito grande para a nossa área. Então, também é considerado como projetos especiais. Então, todo o processo de gerenciamento de risco ele é efetuado de acordo com essas demandas. As vantagens: você tem o mapeamento dos processos, você consegue identificar falha e propor meio de criar contingências, né, caso as falhas elas sejam detectadas. Auditar o cumprimento de processos, ou seja, eu preciso saber como que meu motorista se comportou numa viagem Rio para Bahia, por exemplo, né? Hoje você tem sistemas de telemetria, né, que a gente vai falar um pouquinho também, que ele te informa sobre direção perigosa, se o cara, por exemplo, direção na chuva, ele saiu daqui para a Bahia e a regra da minha empresa de transporte é que a velocidade na chuva seja de 60 km, velocidade normal até 90 km por hora, mas velocidade na chuva de 60 km por hora.
você consegue, através de sistema de telemetria, saber exatamente se o motorista infringiu essa regra de diminuição na velocidade em caso de chuva. Né? Então, você consegue, através de uma série de sensores e atuadores que são instalados nos veículos, você consegue saber, pô, o cara estava utilizando, na chuva, andando a 100 km por hora. Já chama aquele motorista para rever esse processo, que ele não está trabalhando adequadamente. Banguela, por exemplo, é um problema muito sério que a gente enfrenta. Né? A banguela, diferentemente do que a gente conhece e vê aí, né, descendo a serra na banguela, isso é uma das maiores causas de acidente que tem. Quais são os desafios com relação a processos? Garantir o cumprimento das regras de apólice, desenvolver processos preventivos, né, prever, trabalhar com planejamento estratégico. Né? Nós, administradores, sabemos muito bem, né, o desafio que é você tratar, você prever todas as possibilidades, criar cenários. Tá? A gente trabalha muito na criação de cenários para isso. E classificar o nível de risco de todos os prestadores de serviço envolvidos no transporte de cargas. Ou seja, eu vou trabalhar com a ameaça e a proteção. Eu vou olhar a ameaça que eu tenho em função da carga e trabalhar, prever, né, apresentar para o meu cliente os sistemas de proteção que são mais adequados para aquele tipo de operação. Claro que envolve o tipo de operação, se ela é transferência, se ela é distribuição, o tipo de carga, o tipo de veículo, motorista, conhecimento de motorista, uma série de questões que nós, profissionais da área, temos que acompanhar diariamente para prever isso aí. Com relação à tecnologia, né? Hoje nós temos muitas tecnologias de rastreamento à nossa disposição. Todas as tecnologias trabalham com modelo, né, mais conhecido o Global Positioning System, ou mais conhecido como sistema GPS. O sistema GPS é um sistema que veio desde da época da Guerra Fria, né? São um conjunto de satélites, né, eles são satélites geoestacionários que eles emitem, mandam algumas, não são tripulados, que mandam algumas informações para os receptores de GPS, através de um processo de triangulação de sinais, que a gente chama, e você consegue ter uma informação sobre latitude, longitude, velocidade, direção de onde você está indo, e com isso a gente consegue, através da utilização de sistemas de recepção, né, de antenas de recepção GPS, montar alguns... temos algumas ferramentas à disposição, algumas tecnologias à disposição, que com essa informação conseguem desenvolver algumas ferramentas que são importantes dentro da nossa atividade. Então, você consegue, por exemplo, bloquear veículos, você consegue mandar mensagem para o motorista, interagir com o motorista em tempo real. Né? Eu estou aqui fazendo essa palestra aqui, e eu peço para alguém mandar na base, manda uma mensagem para o motorista que está lá no Tocantins. Vai mandar na mesma hora, ele recebe para saber como é que está a viagem, como é que está a carga, como é que está, e você vai controlando e monitorando toda essa sua viagem. Hoje no Brasil existem mais de 300 tecnologias homologadas que tem aí, mas no mercado de transporte de carga de alto valor agregado, quem acaba mas estabelecendo algumas regras com relação à homologação, acaba sendo o mercado segurador. Então, o mercado segurador, ele fala, olha, dessas 300 que tem, beleza, são 300, mas eu só aceito que você trabalhe, se você contratar o seguro comigo, a tecnologia A, B, C, D e F. Então, você tem que trabalhar dentro daquele modelo. Se eu me submeter, se eu fechei com uma seguradora, eu tenho que me submeter, lembra, conforme a gente falou antes, aquelas regras que são colocadas por ele. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Existem também sistemas de telemetria hoje. Telemetria é um controle de ações à distância, através de medidores telemétricos. Né? Então, eu consigo controlar a velocidade do meu motorista, eu consigo controlar a distância de frenagem, eu consigo controlar a direção perigosa, a utilização de banguela, uma série de ações, de atividades que os motoristas eles podem fazer, e que isso me traz, por exemplo, para o transportador, traz mais segurança para a operação, porque eu consigo melhorar o nível de
profissionalismo dos meus motoristas, além disso trazer benefícios, redução do custo de pneus, redução do custo de óleo, né? Então, telemetria, hoje, ela é muito utilizada. Você consegue também integrar essas informações e utilizar alguns conceitos bem novos. Por exemplo, hoje você consegue não gerenciar, mas ter informação a partir do seu celular e controlar a logística da sua frota. Eu estou aqui a gente está aqui no CRA, eu tenho uma frota de veículos, eu posso entrar aqui no site, né, da tecnologia que eu contratei e saber onde é que está o meu caminhão, quais são as entregas que ele fez. Eu consigo, isso você ter a possibilidade da informação é muito importante. E você consegue hoje, por exemplo, os sistemas hoje usam a própria telemetria, você consegue integrar essa informação para sistemas de ERP, né, diretamente. Você recebe a informação do rastreador, vai para o teu gerenciador de risco, ele replica aquela informação para você e entra diretamente no teu ERP. Você pode mandar aquela informação para o teu cliente em tempo real. 5 minutos eu posso saber onde o meu cliente pergunta, eu posso, sem nenhum tipo de intervenção humana, buscar essa informação e colocar para ele onde que o veículo dele se encontra. Logicamente, com essas vantagens, você tem um maior controle da operação, uma segurança para a frota e para a carga, você colabora na prevenção de sinistros e eu particularmente, eu considero um dos maiores legados, é a qualidade na prestação de serviços, né? A gente está aqui falando de logística, a gente está falando de prestação de serviços, e a gente tem que estar, né, nós gestores que estamos participando do dia a dia, focado nessa questão de muito mais a prevenção de perda, né, é um indicativo de qualidade no serviço. Então, eu garanto que eu entrego aquela carga para você. Ou, pelo menos, se eu tiver algum tipo de perda, você não vai sofrer. Você que está contratando a minha empresa, você não vai perder nada. Porque eu estou coberto pelo seguro, eu tenho GR, eu tenho treinamento, eu tenho tecnologia. Então, isso gera uma qualidade no serviço, consequentemente, uma maior aceitação no mercado. Quais são os desafios enfrentados hoje, né? A gente vai entrar na última parte da nossa palestra, que é a especialização de quadrilhas, né? Hoje a gente tem um problema muito grave, que é o roubo de cargas, que tem aumentado aí, acredito que vocês devam estar acompanhando aí, não só no Rio de São Paulo. São Paulo, a última notícia que eu tive foi que cresceu mais de 40% dentro da cidade de São Paulo, e em torno de 7% a 9% no estado de São Paulo. Aqui no Rio, os números eles também são bem altos, né? A gente que tem acompanhado, que está no dia a dia, a gente percebe que algumas áreas aqui do Rio de Janeiro realmente são problemáticas. A gente tem problema, assim, às vezes nem só a especialização. O cara vai lá, não quero saber se tem rastreador, se tem isso, o cara vai lá e leva mesmo. Bloqueou. O cara vai empurrar, vai puxar, vai arrombar ali na hora e vai acabar levando. Isso é um desafio que a gente enfrenta, né? O próprio mercado, hoje, você consegue... Existem alguns dispositivos, como jammers, por exemplo, que você consegue inibir a ação da tecnologia, mas isso é muita especialização. Um outro desafio é a resistência à utilização de tecnologias, ou seja, por mais que a gente treine, por mais que a gente faça, a gente ainda encontra profissionais, infelizmente, que, olha, desculpa, mas eu não quero essa tecnologia. Eu dirijo caminhão há 60 anos, eu não preciso, né, conforme eu já ouvi, eu não preciso de um Big Brother, de um X9, para dizer o que eu estou fazendo, né? O cara não quer. E muitas vezes ele abandona, ou compra o caminhão dele, ou vai trabalhar com outro tipo de carga que não é monitorada. Mas só que você vai ter uma diferença, que os fretes são menores, consequentemente, os salários são menores, as remunerações são menores, mas ele prefere se sujeitar a essa situação. Só para a gente fechar aqui, e assim, como faz parte eu peguei um panorama nacional só para a gente passar para vocês do grande desafio que é trabalhar não só a questão do acidente, é o problema do roubo de cargas que a gente enfrenta hoje, né? A gente levantou lá com a Secretaria de Segurança lá da NTC e a Federação de Transporte do Rio. Exatamente. Isso
né, isso está registrado no número do transporte de carga. O motorista, ele muitas vezes passa por algum tipo de problema de rapto, mas na grande parte das vezes, pelo menos que a gente tem de número, não passa de susto, porque, como eu falei, com relação à especialização das quadrilhas, quem vai atrás, não é nada com você, eu só quero a carga. A gente costuma brincar que quando você tem um caminhão ele rastreado, é quando você entra numa rua e você vê a oportunidade. Se eu vejo um muro alto e um muro baixo, eu quero entrar numa rua e eu quero roubar alguma casa. Eu tenho um muro alto e um muro baixo. Qual que eu vou, né? Qual que eu vou me aventurar? Eu vou me aventurar onde que tem muro mais baixo, onde eu tenho mais facilidade. Se eu olho, se o caminhão, aquela empresa, eu sei que é rastreada, que tem algum tipo de segurança, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Então, esse conceito de prevenção que a gente costuma sempre sugerir aos transportadores. A gente vê aqui no ano de 2014, né, a evolução do número de ocorrências de carga aqui subiu de 15.200 em 2013 para 17.500. Em valores subtraídos, não foi nem a evolução não foi tanta, mas tem um número bastante significativo também. Nós temos aqui, fazendo um panorama do Brasil de uma forma geral, logicamente, por ser a região que tem maior concentração de cargas e de valores, na região sudeste aqui, né, 85,31% dos roubos, né, das perdas, elas ocorrem aqui na região sudeste. E, infelizmente, São Paulo e Rio de Janeiro, sim, indo longe, né, disparado nesse primeiro lugar do ranking aqui. A gente percebe algumas ações específicas, a gente participa de algumas reuniões com polícia rodoviária, e a gente percebe que tem um esforço, estão demandando um esforço muito grande, mas a gente percebe que, em função da série de ações que foram executadas nos últimos anos, acabou-se migrando para essa nova atividade. Então, isso é uma das causas, né, desse tipo de aumento, desse tipo de roubo. Roubo de cargas concentrados ali, principalmente aqui, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, São Paulo, como concentra a maior frota de veículos do Rio de Janeiro, também, concentra o maior número de frotas do Brasil, também à frente desse ranking. E os produtos, né, isso faz parte da pesquisa, que são mais visados. São produtos alimentícios, cigarros, eletroeletrônicos, produtos farmacêuticos, produtos químicos e autopeças. E por que eu trouxe isso? Lembra que eu falei para vocês que nós temos alguns projetos especiais? Então, um cliente, um transportador que busca a contratação de gerenciamento de risco e seguro de carga, olha, eu faço esse tipo de carga aqui. Se tiver esse aqui, a gente já sabe que é um projeto especial. Em função de quê? Em função da alta, que a gente chama, né, da alta atratividade desses produtos. Porque são produtos fáceis de você repassar, de você revender isso aí. Roubo de cargas no Brasil, prejuízo de mais de 1 bilhão, né? Veículos de cargas não recuperados, 22%. Né? Um número ainda pequeno, porque a gente sabe que alguns produtos o cara rouba a carga num dia, 3 horas depois ele já colocou para frente, para você recuperar é praticamente impossível. Mas é um esforço que é grande. Lembrando que são alguns números, né, alguns desafios que a gente tem que trabalhar, mas principalmente a atividade de gerenciamento de risco é uma atividade de prevenção. Né? Então, nós não estamos voltados para a recuperação. Perdeu, começa um outro processo que tem a recuperação de valores, você envolve seguro, você envolve uma série de questões. Mas a atividade de gerenciamento de risco é uma atividade de gestão, né, onde você vai tratar estrategicamente para evitar que as perdas elas possam ocorrer. Só isso. Eu agradeço muito a vocês aí pela atenção. Espero que esses assuntos que nós trouxemos aqui tenham, de certa forma, possam colaborar aí para vocês. Agradeço mais uma vez ao Hélio, professor Moura, pelo convite. Me coloco sempre à disposição de todos vocês aqui.
E se alguém tiver alguma pergunta, no final, mais uma vez, forte abraço a todos, um bom dia de logística e nós nos falamos. Forte abraço, bom dia.